Olá, tudo bem? Essa é a segunda aula sobre sistemas digitais, a segunda aula da quarentena. Se você procurar aí no canal, você encontra a primeira aula. Então vamos lá. Essa aula é a aula inicial sobre microcontroladores PIC, série 16, que é o que a gente vai ensinar nesse período. O microcontrolador é um microcontrolador da Microchip, com 8 bits, 224 bytes de RAM, 2048 bytes de ROM, 128 bytes de EPROM e até 20 MHz. Então, se fica confuso a ideia de RAM e ROM e EPROM, dá uma olhada na primeira aula. A primeira aula fala sobre isso. Mas basicamente, você tem 224 bytes, é bem pouquinho, né? Para usar para qualquer coisa, para aplicativos, né? Para que o seu aplicativo, melhor dizendo, o seu programa pode usar para qualquer coisa. E 2048 bytes de ROM, que é a ROM que vai carregar o seu programa, né? Ou seja, o seu programa vai usar 224 bytes e o programa inteiro, né, o código, vai ter 2048 bytes. E 128 bytes de EPROM, a EPROM no microcontrolador PIC serve para você manter dados, mesmo depois que você desliga a alimentação. Até 20 MHz. Você vê que é bem pouquinho, bem simples o microprocessador da série PIC, né? O microprocessador da série PIC, na verdade, é um microcontrolador. E qual a diferença, né? Qual a diferença de um microcontrolador por um microprocessador? O microcontrolador é um microprocessador integrado com ROM, RAM, clock, drivers e tudo mais. Essa é uma grande diferença do microcontrolador para o microprocessador comum. Todo microcontrolador é um microprocessador. Mas o microcontrolador ele é um microprocessador com RAM, ROM, tudo junto, né? Tudo num pacote só, tudo num chip só. Então tudo apenas em um chip. Ele é feito para ser barato, simples de usar. O PIC mais comum, o microcontrolador PIC mais comum, ele custa $3. Isso já às vezes já até com frete e tudo. O Arduino costuma ser um pouquinho mais barato, às vezes o Arduino inteiro custa $3. O Arduino basicamente é também um microcontrolador. Na verdade, ele é uma placa com um microcontrolador interno, quer dizer, com um microcontrolador na placa. O microcontrolador é uma evolução, é uma vantagem o microcontrolador em relação ao microprocessador comum? Bom, é uma vantagem porque você não necessita de outros hardwares para funcionar, né? Ele é mais simples, ele é mais barato, mas ele geralmente não é um processador de grande desempenho e ele tem poucas instruções, ele é simples, ele é feito para ser simples. Então isso costuma ser uma desvantagem. Você ter tudo integrado geralmente faz com que você tenha que ser o mais simples possível, o mais barato possível. Aqui eu temos três microprocessadores anteriores, bem anteriores ao PIC. Então, o PIC é mais ou menos da década de 90, o meio da década de 90. E aqui nós temos microprocessadores, né, que são da década de 80 para a década de 90. Então aqui a gente tem, por exemplo, o 6502, o Z80 e o 68000. São três microprocessadores, não microcontroladores. E você vê uma semelhança bastante grande na pinagem. Está vendo aqui A0 até A15? Aqui também, ó, A0 até A15. E aqui também A0. Tem A0 aqui em algum lugar. Não consegui encontrar, mas tudo bem. Tem aqui os A's todos, ó, até A23. O que significa isso? Os microprocessadores eles precisam de memória RAM para funcionar.
e eles não têm memória RAM interna. Então esses AIs aqui são para você enviar ad address, né, de endereço, para você acessar a memória RAM externa. E os Ds também servem para isso. Ó, os Ds também servem para isso. Ou seja, você não vai conseguir fazer esses microprocessadores funcionarem sem uma memória externa. Então você já precisa de alguma coisa além do microprocessador para poder fazer o seu projeto funcionar. Isso é mais difícil fazer o protótipo, mais difícil fazer a placa, mais difícil de trabalhar, né? O microprocessador PIC, você vê que não tem aqui A nenhum, tá vendo? Por quê? Porque o microprocessador PIC ele é feito para você ter a memória interna. A memória RAM já está interna. Você não precisa endereçar um chip externo. Ou seja, esse chip aqui sozinho na placa, ele já é capaz de funcionar com o seu programa. Lógico, se o chip estiver sozinho, ele vai acionar o quê? Não vai acionar nada, né? Não faz sentido. Mas se você tiver o chip mais o que você quer acionar, mais o que você quer fazer, é o suficiente para fazer o protótipo e até o produto final, né? O chip que a gente vai usar como base no nosso curso é o 16F628A. Ele é mais ou menos de 2000 e pouco. Ele é um chip relativamente recente, né, em relação àqueles 3 chips que eu mostrei antes, né? Esses aqui, ó, que são da década de 80 e 90. Você tem um chip mais recente. É tudo interno, memória RAM, memória ROM, tudo interno. Ele tem 3 temporizadores, 16 entrada e saída, embora o RA5, que é esse pino aqui, ó, só pode ser input, né? 18 pinos, então isso aqui tem 18 pinos. Então dos 18 pinos do PIC, 16 podem ser entrada e saída. Ou seja, 16 você pode ligar e desligar coisas. Você tem alimentação com 5 volts e você já tem aqui uma capacidade de corrente, né? Você tem 20 mA por pino e 65 mA no total. É bastante coisa para um chip plástico, um chip sem dissipador, sem nada, né? Vamos lá. Aqui está a pinagem simplificada do PIC que eu faço no quadro, tá vendo? Se você olhar, todos os pinos que começam com R, são quase todos, ó, R, são pinos de I/O, ou seja, pinos de entrada e saída. À exceção do RA5, né, todos podem ser input ou output. RA5 só pode ser input. VDD e VSS, VDD e VSS são 5 volts aqui e aqui massa, 0 volts. Os pinos do PIC são separados em 2 portas. O porte A, que são esses pinos aqui de cima, ó, RA0, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7. E o porte B, que são esses 8 pinos aqui, ó, RA0, RB0, RB1, RB2, RB3, 4, 5, 6, 7. E por que você separa os 16 pinos do PIC em 2 portas? Que organização é essa? Isso acontece porque, como são 16 pinos, o PIC é um processador de 8 bits. Então ele separa tudo em blocos de 8. Todo processador de 16 bits faz isso. Ele separa tudo em blocos de 8. Então você tem um bloco de 8 aqui, chamado porte A, um bloco de 8 aqui, chamado porte B. O 16F628A não é o único PIC. Então você tem muitos outros chips da Microchip chamados PIC. Existem PICs com mais pinos. Existem PICs com 32 pinos, 40 pinos. E ainda assim você separa em blocos de 8. Então eventualmente você teria porte B, porte C, porte D, porte E e assim por diante. Quem decide se o pino físico do PIC vai ser input ou output? Quem decide é o seu programa. Então, o seu programa, feito, por exemplo, em C, ou feito em Assembly, ou feito em qualquer outra linguagem, ele decide se cada um dos pinos do PIC vai ser usado como input ou output.
Então, interessante que você passa a ter uma arquitetura bastante adaptável. Então, você pode ter um monte de saídas, ou você pode ter um monte de entradas no seu projeto. Né? Você pode ter, por exemplo, um montão de entradas de sensores, ou você pode ter um monte de saídas para LEDs e motores e qualquer coisa assim. Então, é uma arquitetura bastante versátil, certo? Cada pino físico do PIC, aqui está um pino físico do PIC, cada pino físico do PIC é, é decidido se ele vai ser input ou output pelo seu programa. Como assim? Como que isso aqui é possível? Para cada pino do PIC existe um registrador chamado TRIS. TRIS é uma abreviação de Tri-State. Por que Tri-State? Se esse pino aqui for 0, por exemplo, ele envia, é uma memória, né? É uma memória. O seu programa grava essa memória, certo? Então, se ele for 0, esse buffer aqui fica ativo. Então, o circuito do PIC de output acessa o pino de saída. Já se isso aqui for 1, esse cara aqui passa a ser ativo. E aí o pino passa a ser input. Ou seja, os circuitos de input e output existem ao mesmo tempo dentro do PIC. Você poderia ter dois pinos, um de input, outro de output para cada pino. A razão de você não ter dois pinos é para baratear o chip. Pino é caro, é a parte mais cara do chip, é o pino, por incrível que pareça. Depois que você fez o desenvolvimento, que você fez tudo sobre o chip, né? A única coisa cara para fabricar o chip é o metal do lado de fora do chip propriamente dito. Então isso aqui é para economizar pino. Você tem um pino só que você decide se é input ou output. Né? E por que tri-state? Ele é tri-state porque isso aqui é um buffer tri-state. Buffer tri-state, quando ele está desligado, quando você, por exemplo, joga um aqui, né, esse cara aqui fica desligado e esse aqui fica ligado. Quando você joga um aqui, esse aqui que está desligado fica em alta impedância. Então a gente diz que ele tem três estados possíveis: 0, 1 e alta impedância ou desligado. Né? O tris então pode ser 1 ou pode ser 0. Se ele for 1, vai ser um input. Se ele for 0, vai ser output. E essa é mais ou menos a ideia para simplificar a memorização. Né? Tá vendo que eu escrevi input aqui com 1, né? Input. E aqui o output eu escrevi com 0. Então isso daqui é para você lembrar que o 1 significa input e o 0 significa output. O porte A é controlado pelo tris A e o porte B é controlado pelo tris B. Então você tem que ter uma memória, quer dizer, o PIC já tem essa memória, né? É parte da memória RAM, né? E o tris A controla o porte A, o tris B controla o porte B. A primeira coisa que o seu programa costuma fazer, a gente vai fazer programas para PIC, né? A primeira coisa que o seu programa deve fazer é jogar valores em tris A e tris B para decidir quais são os pinos que você vai estar usando como input e output. Essas geralmente são as primeiras linhas de todo programa com microprocessador, ou com microcontrolador, né? Então a configuração tris 1 para input, 0 para output. Como o 16F628A é um processador de 8 bits, você configura o tris com 8 pinos de uma vez. Então, como é um processador de 8 bits, você vai configurar 8 pinos de uma vez. Então, você vai decidir 8 pinos se eles vão ser input e output de uma vez. E como você vai fazer isso? Você vai fazer isso com essa linha de configuração. Isso aqui é parte do seu programa, ou em C, ou em Assembly, ou em qualquer outra linguagem. Né? Você vai fazer alguma coisa semelhante a dizer que tris A igual a 8 bits. Está vendo esses 8 bits? Aqui tem 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui significa que esse pino aqui
É input, esse é input, esse é input, esse é input, output, 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 output. Mas como que você decide quem é quem, né? Você decide quem é quem da seguinte forma. O triz A recebe 8 bits. Aliás, tudo recebe sempre 8 bits. O triz B recebe 8 bits também. Esses 8 bits formam um valor em binário, certo? O bit mais significativo, quer dizer, o mais à esquerda, ele significa o RA7 no triz A. Então, no triz A, o RA7 é configurado por esse bit aqui, ó. O RA0 é configurado por esse bit aqui. Então, se você mandar 000000000, isso significa que todos esses pinos são output, porque 0 significa output. Então, voltando aqui, ó, esse pino, esse pino, esse pino, esse estariam configurados para saída. Voltando lá, então, se você botar 0001, 0000, todo mundo é saída, menos esse cara aqui, ó, RB4. RB4 seria então uma entrada. Você pode passar os valores dentro do seu programa de 3 formas. Você pode passar em binário. Eu acho prático passar em binário. O único ruim é escrever 8 códigos, né? Então você tem que escrever 1, 2, 3, 4, 7, 8. Você pode se perder aqui, esquecer de digitar algum valor. Mas tirando isso, é prático escrever em binário. Outra forma prática é escrever em hexa, porque é fácil converter binário para hexa. Outra forma é escrever em decimal. Isso eu não recomendo, porque você vai ser obrigado a ficar convertendo para um lado para o outro. Você pode usar a calculadora também, mas o hexadecimal existe exatamente para você escrever binário mais rápido, sem precisar de calculadora. Aqui, por exemplo, a conversão pode ser feita de cabeça. Olha só, 0001 é 1, 0000 é 0. Mole, né? E essa conversão aqui que dá 16, você poderia também fazer de cabeça, mas sem dúvida é mais complicado. Seria mais fácil você fazer tudo em hexa. O que eu recomendo usar é hexadecimal. Usar binário só num caso extremo, né, de alguma configuração muito confusa, mas usar hexa é mais prático, né, menos dígitos para digitar. Aqui então vamos para outro exemplo. Por exemplo, imagina que você queira que RA7, RA6, RA5, RA4, RA3, RA2, RA1 e RA0 sejam todos inputs. Nesse caso, você coloca todo mundo para 1. Ou seja, a configuração seria em binário: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1 é F. Ué, como é que você sabe isso? Como é que você sabe que 1, 1, 1, 1 é F? Bom, eu memorizei isso faz muito tempo, mas você também pode descobrir que é F porque 1, 1, 1, 1 é o último número. É o último número. E lógico, o último número em hexa é F, né? Então, 1, 1, 1, 1 é F. E 1, 1 é F. Ou seja, FF. FF é o valor que você tem que enviar para o triz A para configurar todos os pinos como input. E aqui o triz B. Aqui é um exemplo, tá? Um exemplo aleatório qualquer. Imagine que você queira input, output, input, input, output, input, output, input. Aí você teria que colocar esse valor em binário e aí você teria que converter para hexa. Então, para converter para hexa, esse aqui é 11. 1011 em binário é 11. Então, 11 é B, né? E 01 é 5 em hexa. Então, 0xb5. Então, atenção para um detalhe. Se você quiser binário, você inicia escrevendo 0b. Se você quiser hexa,
você indica 0x. E se você quiser decimal, não precisa falar nada, é automático. O padrão é, se você não indicou nada, significa que é decimal. Isso existe tanto em C quanto em Assembly ou qualquer outra linguagem que você venha usar. Então é isso aí, pessoal. Na próxima aula eu vou vir com uns exemplos de programas para a gente fazer a configuração TRIZ, certo? É mais ou menos essa ideia aqui, ó. Você tem o chip, né? E se você, por exemplo, quiser botar um LED aqui, significa que esse pino tem que ser um output. Se você quiser botar aqui uma chave, liga e desliga, um push button ou um sensor, significa que esse pino vai ter que ser input. Aí você vai ter que configurá-lo como input. E assim por diante. Essa é a primeira coisa que se faz para fazer um programa para microcontrolador. Decidir quais são os pinos que são input e output, né? Porque isso depende do que você tem ligado no seu microcontrolador. E configurar o 3A e 3B. Se você olhar, não é muito diferente do Arduino, né? A primeira coisa que você faz no Arduino é configurar aquele pin mode, né? E todos os microcontroladores são basicamente semelhantes nesse sentido. É isso aí, pessoal. Até a próxima.